É você o estudante? Bora estudar? E aí, estudante? Feliz Dia dos Namorados, hein? Aproveita bem essa sexta-feira. Mas antes de aproveitar a sexta, dar uns beijos na morena, que a gente sabe, né? Eu queria fazer uma pergunta pra você primeiro. Será que você já percebeu como é que anda a sociedade hoje? É sério, todo mundo hoje tem um lado político. Todo mundo hoje foca em alguma coisa. Será que vocês não acham isso surreal? Ou às vezes bem estranho? Porque às vezes o cara fala da direita, o cara fala da esquerda. Mas cara, como é que a gente vai ter uma opinião política? Como se constrói uma opinião? Como se pensa a respeito de um lado ou de outro? Cara, é pra isso que serve a história. Né? As pessoas acham que a história serve para você não repetir os erros do passado no futuro, mas não é isso. A história é para nós sabermos onde nós estamos. Por que é tão importante falar de racismo, cara? Para você entender o racismo, você tem que entender a origem do país, você tem que entender a escravidão. E para você entender a política, aí você tem que pegar os nossos primeiros governantes. Então hoje eu vou tentar falar de uma forma bem resumida e corrida. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo mais extensivo sobre cada um desses assuntos. Mas hoje nós vamos falar sobre esses primeiros sistemas de governos. Vamos lá, galera. O Brasil, ele sempre foi governado por alguém, desde que ele se tornou Brasil, né? Vamos lá, antes ele não era Brasil. O primeiro governante brasileiro que nós tivemos, quem foi? Quem foi? Foi o rei de Portugal, amigo. Foi o rei de Portugal. O Brasil foi descoberto quando? Você que é brabo, você sabe. O Brasil foi descoberto. Vamos lá, eu vou contar até 3 e a gente vai falar junto. 1, 2, 3, 23 de abril de 1500. No dia 23 de abril de 1500, lá estava Cabral. Cabral estava na embarcação, seguindo o seu caminho, vê a costa e desce. Quando Cabral desce na costa, a primeira coisa que ele vê, um nativo. Qual é a primeira coisa que Cabral diz? Olha lá, galera, ah lá um índio. É engraçado essa curiosidade de índio, de onde veio essa palavra. É engraçado porque Cabral estava procurando as Índias, e por isso ele achou que encontrava com um índio. Tudo bem, deveria ser hindu, mas vamos cortar isso aí. Muito bem, a partir desse momento nós tivemos, podemos dizer que assim se iniciou a ilha de Veracruz, que posteriormente passou a se chamar Brasil, mas tudo bem. Ali começou a ideia de Brasil e nós já tínhamos um dono, podemos dizer assim. Portugal encontrou aquela terra, então Portugal a registrou. Porém, durante os anos de 1500 a 1533, podemos dizer assim, nós não tínhamos um sistema específico. O Brasil ele era basicamente apenas uma colônia. E eles não tinham achado ouro ali, então para eles não era muito interessante. O Brasil só começou a ficar interessante para os portugueses a partir de 1534, quando nós começamos o que podemos dizer o nosso primeiro sistema de governo prático, as capitanias hereditárias, né? Com os seus donatários, os seus supervisores. Podemos dizer que os donatários foram os primeiros governantes, né? Ainda trabalhavam para Portugal, ainda cediam as coisas para Portugal, mas esses caras começaram a política no Brasil. Como foi a jogada política? O rei de Portugal estava quebrado e ele queria explorar o Brasil, mas explorar custa dinheiro. Então ele criou capitanias hereditárias e deu essas terras para esses donatários, e eles iam para essas terras, tiravam todo os bens daquela terra, tomavam para si e pagavam uma parte para a coroa, porque, vamos lá, né? É Brasil, se tem bens, tem imposto. Então, desde o começo o Brasil já era Brasil, já era bagunça desde o começo, né? A gente até fala que a corrupção começou ali porque os caras cortavam, vamos supor que eram 40 paus de Brasil e eles deveriam mandar 10 para Portugal. Eles cortavam 40, mas eles diziam que cortaram 40, eles diziam que cortaram 20, aí eles mandavam menos para Portugal e assim eles ficavam com mais. A corrupção já começou aí, amigo. Eles já começaram a enganar o povo aí. O povo não, né? O rei. Mas tudo bem. Durante todo esse tempo eram as capitanias. E quando que as capitanias acabaram? Muito bem, em 1808 nós tivemos a vinda da família real. Porque a família real estava fugindo de Portugal. Os caras estavam com... A família real estava fugindo de Napoleão, porque Napoleão queria conquistar a Europa, irmão. Napoleão queria tudo e todo mundo. Então a família correu e decidiu vir para cá. E aí, o que era uma colônia passa a se tornar um reino unido a Portugal,
que era o Brasil. O Brasil se tornou um Reino Unido a Portugal. Eles vieram para o Rio de Janeiro, tornando-se assim a primeira capital e única capital da Europa na América, especificamente no Brasil. Rio de Janeiro, vocês merecem palmas. Muito bem. Vocês são incríveis. Mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? Então daí pra lá já virou república? Não, vamos devagar, meu mamífero. Primeiro, em 1808, eles vieram pra cá. Em 1822, com Napoleão derrotado, podemos dizer assim, a família real decidiu voltar a Portugal. Só que o que acontece? Se a família real voltasse para Portugal completa, o Brasil deixava de ser podemos dizer assim, não podemos dizer, é exatamente isso. Eles deixavam de ser um Reino Unido e voltavam a ser uma colônia. Só que o povo estava curtindo a ideia, porque a família real chegou aqui, abriu museu, abriu escola e mudou as coisas. Tudo bem que eles viviam num luxo um pouco exagerado e cobrava do povo, né, imposto, político vivendo de luxo exagerado. Tá com cara de Brasil já, né? Então eles voltaram, mas Dom Pedro I continuou aqui. Por quê? Porque no ano de 1822, especificamente no dia 9 de janeiro, entrou o dia do fico. Por quê? Porque Dom Pedro I disse, se é pelo bem da felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Olha só que bonito. Já é político já, cara. O cara já sabe conquistar o povo na lábia. Especificamente, não foi exatamente isso que ele disse, mas foi o que entrou para a história, né? Enfim, ele ficou e começou a governar. Sendo que Pedrão não agradava muito a galera, Pedrão não era muito aquele cara povão, assim como a gente pensava, não. Ele começou a desagradar o povo e o povo começou a ficar meio chateado com ele. Então, em 1831, com a pressão popular que Dom Pedro I estava sofrendo, ele saiu do Brasil e voltou para Portugal. Mas ele deixou uma pérola. Antes dele ir embora, no dia 7 de setembro, ainda no ano de 1822, ele proclamou a República. Pelo menos uma bola dentro, hein, Pedrão? Só que aí, de 1831 a 1840, o Brasil foi governado pelos governadores gerais. Guarda, galera, governadores gerais. Isso aí cai em prova. E depois deles estarem sendo governados pelos governadores gerais, em 1840 eles deram um golpe da maioridade que fez com que Dom Pedro II assumisse o trono do Império Brasileiro, que agora já era um império, já tinha se desvinculado a Portugal, que foi, digamos assim, um dos melhores momentos governamentais do Brasil, que durou de 1840 até 1889. Dentro desses momentos nós temos muitos acertos de Dom Pedro II, mas também nós temos muitos erros. Um destes erros é ele ter mexido com a igreja. Porque quando se trata de igreja, quando se trata de religião e política, é sempre bom ter um pezinho devagar. Só que Pedrão era um cara experiente. Pedrão era brasileiro, rapaz. Ele não tinha nada de português, não. O cara era doido, ele fazia o que ele queria. E aí ele decidiu que só ia ter... Primeiramente, Dom Pedro II, ele era maçônico, né? E ele queria que os padres ali no Brasil fossem também da maçonaria. E como o Pedro ajudava muito a igreja, por muito tempo a igreja não fez nada. Só que o que acontece? Quando a igreja descobriu esse papo de maçonaria, eles falaram, não tem maçonaria aqui não. A gente não quer nenhum padre envolvido com isso. Então o que acontece? Os padres decidiram seguir a igreja. Mas como eles decidiram não seguir o Pedrão, o que o Pedrão fez? Manda prender todo mundo. Todo mundo que me desobedecer aqui eu mando prender porque quem manda aqui sou eu. E aí a igreja tirou o corpo fora. E em 1888, quando a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e aí aquela galera que apoiava o Pedrão, né, começou a ficar chateado. Falou assim, não, pô, esse cara tirou os escravos da gente, a gente tinha poder, pô. A gente tinha grana, porque era mão de obra gratuita, digamos assim, e como era uma mão de obra gratuita, pô, o cara tirou da gente, ele tá tirando o pão da nossa boca. Então até mesmo os que eram a favores da monarquia começaram a fazer uma pressão popular para que a monarquia deixasse de existir e surgisse a república. Porque a república era a solução de tudo. A república ia acabar com todos os problemas e tudo ia ser mil maravilhas. Por quê? Porque já tinha acontecido a Revolução Francesa, né? E já tinham acontecido quedas de vários outros impérios. E o Brasil era o monarcão que estava lá ainda na monarquia. Era o lerdão, o bobão, demorou com a escravidão e agora está demorando com a república. Vamos agitar isso aí. E eles convenceram um cara que era amigo de Dom Pedro. O nome dele é Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal disse uma palavra muito interessante
Ele ainda disse assim: o povo brasileiro ainda não está pronto para a república. Ruim com a monarquia, pior sem ela. Mas mesmo com esse discurso totalmente a favor da monarquia, depois de muito assunto com os seus amigos que eram republicanos, ou seja, a favores da república, ele acabou indo até a Basília e derrubando o Visconde de Ouro Preto. Assim, derrubando o Visconde de Ouro Preto e instaurando assim a república, né, com a frase "diga ao povo que a república está feita", o Brasil passa a viver um momento de espera para escolher o seu governante. Então, por uma eleição indireta, nós tivemos o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu a presidência em 1889. Agora vai dar tudo certo. Agora vai tudo pra frente, não vai? Pode falar. Agora o Brasil dá certo. A república sempre foi a solução. Será? Em 1891, especificamente no dia 29 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca renuncia. Mas por que Marechal renuncia? Porque ele mesmo admitiu que ele não era capaz o suficiente para governar uma república. Ele não tinha um intelecto para isso, e mesmo assim ele tinha umas medidas ainda muito ditatoriais para uma república. Ele ainda era um cara muito turrão, ainda era um cara muito linha dura, e ele não era cara de presidente. E aí nós tivemos, né, o Marechal, o Floriano Peixoto, e depois disso nós tivemos outros governantes entrando em um esquema que nós conhecemos como café com leite, que é o cara do café, ou seja, de São Paulo, que eram as minas de café, plantações de café, e aí ele elegia um cara do leite, que era de Minas Gerais, e acontecia uma alternância de poder entre café e leite, Minas e São Paulo, Minas e São Paulo, Minas e São Paulo, até que surge um cara que é brabo. Esse cara aqui cai em tudo quanto é Enem. O nome dele? Getúlio Vargas. Irmão, em 1930, olha lá, hein? Estávamos em 1889 na República. Agora nós falamos de 1930. Com um carinha baixinho, gordinho, assim. Entendeu? Não era igual eu não, eu sou mais bonito, talvez. Mas vamos lá. O Getulhão queria ser presidente. Então ele se candidatou. E ele foi contra um cara chamado Júlio Prestes. E o Júlio Prestes, ele era um cara que tava ali que ele ia ganhar. E adivinha? Não, adivinha. O Prestes ganhou. Quê? Exatamente, o Júlio Prestes ganhou a eleição. Ou seja, Júlio Prestes se tornou o presidente de 1930, não é? Não. Por mais que o Júlio Prestes tivesse ganhado, o exército estava do lado de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas foi com arma em punho e decidiu que seria presidente. Então, com 30 mil soldados ao seu favor, os soldados marcharam até o Rio de Janeiro e destituíram Júlio Prestes, que caiu. Então, abriu alas para o presidente Getúlio Vargas, ovacionado pelo exército e aclamado para ser o salvador da pátria. Salvou a pátria? Vamos por partes aqui. De 1930 a 1934, Getúlio empurrou com a barriga a Constituição, porque ele não queria fazer uma Constituição. A Constituição só foi feita em 1934. E após fazer a Constituição, Getúlio Vargas diz que é uma ameaça comunista, uma ameaça muito grande por causa de algo que aconteceu, da Revolução Paulista que aconteceu, e também de algumas revoluções que iam acontecendo. Então o que ele faz? Ele cria um estado de sítio. O que é um estado de sítio? Ele pega o poder dele, sobe o poder dele um pouquinho. E aí eles forjam uma carta para criar um plano chamado Plano Cohen. Esse plano Cohen seria uma forma do Getulhão assustar o povo, para ele poder ter mais poder, entendeu? Então o que ele faz? Ele suspende o Congresso e instaura uma ditadura em 1937, chamada Ditadura de Getúlio Vargas. Olha só que louco. Ou Revolução de 1937. Muito bem.
Entrando nessa Revolução de 1937, ela dura até 1945, quando a galera já não está muito satisfeita com o que Getúlio está fazendo e o próprio exército destitui Getúlio Vargas do poder. E quando Getúlio Vargas sai, a galera pensa, agora, né, vamos ter outros presidentes, e eles montam uma eleição em 1950. E adivinha quem é o vencedor da eleição de 1950? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ganha novamente a eleição e começa a fazer um monte de manobra populista e começa a conquistar o povo, sendo que as medidas ditatoriais de Getúlio e os problemas que Getúlio alcançou com a vida dele, né, os inimigos políticos que Getúlio formou, porque Getúlio era assim, ele queria agradar. Então ele agradava a população e deixava os políticos chateados. Agradava os políticos, mas não todos. Então ele causava uma rachadura. Rachadura essa que fez com que houvessem muitos ataques a Getúlio, especificamente um jornalista que vai aparecer o nome dele aqui embaixo, né? Jornalista este que começa a atacar muito Getúlio e o seu assessor não era assessor, seu animal. Ele era guarda pessoal do Getúlio, Gregório Fortunato. Gregório Fortunato. Vai pesquisar antes de fazer o vídeo, animal. Contrata dois assassinos de aluguéis para matarem ele. Infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente porque o coronel da aeronáutica que estava protegendo o repórter é assassinado, mas felizmente o repórter não é. Só que isso é um tiro que sai pela culatra. Embora Getúlio Vargas não soubesse do plano, ele estava envolvido, porque o seu assessor que tinha mandado. Então as pessoas queriam a cabeça de Getúlio Vargas, mas não precisou. Porque foi no dia 24 de agosto de 1954 que Getúlio Vargas deu um tiro nele mesmo e escreveu uma carta, que particularmente é a carta mais bonita da história da democracia do nosso país, né? Essa carta que falam coisas maravilhosas, Getúlio Vargas usando bem as palavras que tem, sabendo bem se expressar como só ele sabia, disse uma das frases mais memoráveis da história, né? Eu vos dei a minha vida, agora eu vos entrego a minha morte. Saio da política para entrar para a história. Saio da presidência para entrar para a história. E aí, cara, o que você aprende com isso? Durante todos esses tempos sempre houve um salvador da pátria, né? Sempre se procurou alguém que fosse salvar o país. Getúlio, Deodoro da Fonseca, Dom Pedro. Houve até um presidente que o apelido do cara era Caçador de Marajá. Mas não foi bem isso que ele fez, não. O problema maior é quando nós criamos uma ideologia, criamos um culto sobre alguém. Isso sempre dá problema, cara. Isso não é de hoje, não é de ontem. Existiram revoluções de pessoas que se levantaram dizendo, eu vou mudar as coisas. E quando subiram ao poder, fizeram muito parecido. Isso é a política do Brasil. Um governante sendo criticado por um povo. Quando alguém daquele povo é eleito governante, ou ele faz muito parecido, ou ele faz muito pior. Tivemos duas revoluções que encaixam muito bem nisso, que é a Revolução dos Caras Pintados e a Revolução dos 20 centavos. Na Revolução dos Caras Pintados surgiram alguns governantes que hoje estão no poder. E, pasmem, na Revolução dos 20 centavos também. Mas esse é assunto para outro vídeo. Tenham todos uma ótima sexta, dá um beijinho na morena e até a próxima.